sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo de número 3. Nós iremos ler uma porção do versículo 12 até o versículo 16. Amém? Filipenses, se os irmãos puderem projetar, se for possível, eu não sei. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 16. Quem achou, diga amém. Preste atenção na leitura desse texto, ok? Preste muita atenção. Embora você já tenha lido esse texto milhares de vezes, talvez eu esteja exagerando, mas talvez centenas ou dezenas de vezes, mas eu gostaria que você lesse esse texto que está projetado, que está na sua Bíblia, como se fosse a primeira vez. Quem topa fazer esse acordo comigo? Amém? Lê como se fosse a primeira vez. Versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu vou repetir o versículo 16, e conforme eu for falando, você vai repetir comigo. Preste atenção. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Graças a Deus. Amados, eu estou nesse ministério há um pouco mais de 2 décadas. São mais de 20 anos de ministério. E na minha experiência de mais de 20 anos, eu tenho certeza absoluta que esse texto, essa porção de Filipenses capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 16, é com certeza absoluta uma das porções, um dos textos mais lidos, mais explanados e mais explicados na nossa existência, na nossa vida ministerial. E é um texto importante, não apenas a porção que nós acabamos de ler, mas também todo o capítulo de Filipenses 3. Nós lemos consecutivamente. Semana passada mesmo, se não me falha a memória, parte desse texto foi abordada no segredo de Paulo. Então é um texto familiar, é um texto repetido, é um texto que não é desconhecido para nós, mas eu pedi no início, antes mesmo da leitura desse texto, que você o lesse como se fosse a primeira vez. E ler pela primeira vez nesse sentido é ler o texto em novidade de vida, é ler o texto de uma maneira que ele se apegue às paredes do seu espírito, que ele se apegue às paredes da sua alma, e ele possa, então, nesse apego, nesse grudar, transformar, alterar, agir, modificar e nos convencer da verdade de que nós precisamos avançar. Amém? Nós precisamos avançar. Diga, eu preciso. Eu preciso avançar. O tema da mensagem dessa noite, vocês receberam, daqui a pouco o Gilson vai colocar se ele conseguir ali, mas se não colocar não tem problema algum. O tema da mensagem, o dia da conquista. Você pode repetir esse tema? O dia da conquista. E eu achei bem interessante que depois de postar essa mensagem, postar esse tema, os irmãos são muito participativos. E vez ou outra tem um irmão mais brincalhão, seja num grupo, seja no outro, não é verdade? E eu tomo isso numa boa, realmente. E aí foi postada a mensagem, o tema,
E um irmão, ele brincou, mas é o que essa conquista? É conquistar o quê? É conquistar grana, é conquistar dinheiro. E eu confesso a vocês que esse tema, se ele tivesse fora, sabe, desse contexto ministerial do DEVAP, que os irmãos sabem, nós somos apaixonados pela palavra, nós somos criteriosos na leitura, no labor pela palavra, sim ou não? Os irmãos acompanham esse ministério e sabem disso. Mas imagine esse tema, fora de contexto, o dia da conquista. Te remete ao quê? Em outros campos, em outra perspectiva, em outra seara, dinheiro, posse. De repente o que? Você precisa de mais e mais e mais. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Fique despreocupado. Não é sobre essa questão de conquistar dinheiro. Mas nós precisamos conquistar sim. Mas antes mesmo de entender que você precisa conquistar e saber aquilo que você precisa conquistar, saiba de uma coisa. Preste atenção nisso. Uma verdade que é absoluta. Uma verdade que é muito importante, que é caríssima. Antes mesmo de você conquistar, você já foi conquistado. Amém? E é por isso, por ter sido conquistado, que nós nos empenharemos no caminho da conquista. O versículo que nós lemos, o versículo 12, o apóstolo Paulo diz que ele estava no caminho da conquista. Não que ele já tinha, na verdade, alcançado a perfeição, mas ele foi chamado para conquistar algo. Nós sabemos que é o prêmio da soberana vocação, e ele foi chamado para conquistar, não por acaso, e isso precisa nos impressionar. Nós precisamos nos identificar com o coração do apóstolo Paulo. Paulo diz para nós, só é possível eu partir a caminho de um processo, de um propósito, de conquistar a Cristo, porque eu tenho a certeza que eu mesmo já fui conquistado pelo Senhor. Queridos, existem muitas pessoas que estão perdendo o seu tempo atrás de coisas vãs, atrás de coisas fúteis. Quantas não são as campanhas que são feitas para que a conquista do dinheiro seja o alvo da vida de muita gente? Quantas campanhas não são feitas para que o casamento melhore? E tem algum problema nisso, pastor? Eu não vejo problema na melhora, eu não vejo problema em um casamento que seja bom, eu não vejo problema em ganhar dinheiro, eu não vejo problema em prosseguirmos, em avançarmos humanamente, mas nós não podemos perder uma coisa importantíssima de vista. Nós não estamos aqui nesse mundo a passeio, nós funcionamos, nós empreendemos, nós estamos como esposo, nós estamos como esposa, nós estamos como filho, nós estamos como filha, nós estamos como isso, como aquilo outro, mas nós somos em primeiro momento, preste atenção, chamados para conquistar a Cristo, porque por Ele nós fomos conquistados. Graças a Deus, nós somos conquistados. Olhe para a sua vida. Quantas coisas já não aconteceram na sua experiência? Se você parar e pensar, humanamente falando, muita coisa já aconteceu. A sua experiência, olha para trás um pouquinho. Quanto você já conquistou? Humanamente falando, olha para o passado. Você é a mesma pessoa de ontem? Você é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Você é a mesma pessoa de 15 anos? Não é. Por quê? Porque as conquistas foram válidas lá atrás, sim ou não? O sucesso foi válido lá atrás. Tudo aquilo que aconteceu de bom, ou até mesmo de ruim, ficou e você aprendeu com essa experiência. Mas nós não podemos estar fixados no tempo, com saudosismo, porque lá atrás, em 1900, e já foi alguma coisa,
nós precisamos entender que a semelhança da experiência humana, que ela é crescente, que ela produz mudança, a nossa experiência espiritual também precisa melhorar, precisa produzir, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos conquistar a Cristo e permitir que sejamos cada vez mais conquistados pelo Senhor. Eu não posso me acomodar, eu não posso cruzar os meus braços e permitir que a minha vida permaneça a mesma. O nosso coração deve ser um coração que ama o desafio. Amém? O nosso coração deve ser um coração que ama a conquista. Amém? E eu não estou falando de coisas, eu estou falando exclusivamente, nesse momento, de um coração que tem o desafio de um coração que ama conquistar e ser conquistado. Eu vou repetir. Um coração que ama conquistar e ser conquistado. Nós precisamos avançar. Eu olho para a minha experiência humana e como eu louvo a Deus pelas mudanças que aconteceram na minha vida. Eu olho para mim há mais de 20 anos atrás, antes de chegar nesse ministério, e percebo o quanto que a minha vida mudou. É uma esposa, são 3 filhos, é um trabalho, é uma formação, pessoas que eu aprendi a amar, a respeitar, a conviver, e eu percebo o quanto que isso foi positivo na minha experiência. E eu olho também e comparo com a minha vida espiritual, o quanto eu cresci, o quanto que você cresceu. Eu olho para os rostos de vocês que estão aqui, eu converso com irmãos, tanto presencialmente, ou às vezes pelo WhatsApp, ou pelo telefone, e eu percebo na fala de muitos de vocês o crescimento, o avanço. Eu percebo o amor pelo crescimento e pela conquista de Cristo. Esse ministério é um ministério que ama a verdade. Esse ministério é um ministério que ama conquistar. É um ministério que ama também ser conquistado. Diga amém. Graças a Deus. Mas, infelizmente, nesse trajeto, infelizmente nesse caminho em busca da nossa conquista, nós nos deparamos com dificuldades. Nós nos deparamos com barreiras. Nós nos deparamos, às vezes, com problemas que deixam a gente cansado, que deixam a gente, às vezes, o quê? Me ajudem. Desanimado, esmorecido, desapontado, e a gente pensa, preguiça de congregar. Já teve? Não responda. Preguiça de vir para a reunião. Já teve? Não diga alto, por favor, para não assustar quem está ao seu lado, que nunca teve preguiça de vir para o culto. Nós somos assim, mas nós temos que entender que aquilo que já foi trabalhado precisa ser mantido e precisa, ao mesmo tempo, ser mantido para que não se perca, mas precisa aumentar. A conquista precisa avançar. Mas como eu dizia, existem problemas dentro de nós que às vezes nos deixam decepcionados, mas nós precisamos lutar. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. E a gente para e pensa, qual é o problema que me impede de crescer? Qual o problema que me impede de conquistar? Qual o problema que me impede de ser conquistado? E eu sei que as respostas são inúmeras. Sabe por quê? Porque a gente quer olhar sempre para fora. Nós somos tendenciosos. O meu problema de crescer é a minha esposa. O meu problema de crescer é a Vera. Agora eu vou confessar, Vera, não queria não, mas eu vou confessar. Eu vou confessar, você é a minha dificuldade. É você. Vocês entendem o que eu estou falando? Nós somos tendenciosos de colocarmos a culpa no outro, de colocarmos a culpa no casamento,
de colocarmos a culpa nos maus negócios, de colocarmos a culpa nos filhos. Os meus filhos não congregam, então eu vou desistir. A minha esposa não me acompanha, então eu também não vou congregar. As pessoas não me entendem. Você não se entende, você quer que o outro te entenda? Quem está entendendo, diga amém. Nós somos problemáticos, mas não se decepcione demasiadamente, não se desespere. Eu quero falar para você que existe um inimigo que deve ser vencido. Não é novidade para você, mas eu preciso falar mais uma vez. Eu preciso me unir ao coro ministerial e falar mais uma vez sobre esse inimigo. Você quer ouvir mais uma vez sobre esse inimigo? Mas não é para exaltar o inimigo, não. Mas é para conhecer. Quanto mais nós conhecemos o nosso inimigo, nós sabemos quem ele é, melhores condições nós temos de lidar e de vencer o inimigo. Princípio básico da arte da guerra. 1 de Paulo aos Colossenses. Abra sua Bíblia. Perdão. 1 de Paulo aos Coríntios, porque Colossenses não tem segunda. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós iremos ler uma porção um tanto que grande, mas eu vou pedir que você tenha paciência. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 15, nós iremos ler a partir do versículo 19. Olha só, presta atenção nesse texto. E não perca Filipenses 3 de vista, ok? É um texto que nos fala, na porção que nós lemos, que Paulo e nós fomos, número 1, conquistados. Não perca isso de vista. Nós fomos conquistados e nós fomos chamados para conquistar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim, como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então verá o fim. Como diz o texto, deixa eu fazer uma pausa aqui. Então verá o fim. Deixa eu fazer um recorte. Me permitem fazer um recorte, uma pausa aqui? A gente vai prosseguir daqui a pouco. O texto que foi lido na abertura dessa reunião, Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 até o versículo 37. O irmão Anderson leu esse texto para nós. É um texto que fala sobre a necessidade de perseverança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Nós temos que perseverar. O contexto de Hebreus capítulo 10 é um contexto de perseguição, porque os irmãos antigos hebreus haviam deixado o judaísmo e agora abraçado a Cristo Jesus. Mas eles estavam pensando, muitos deles, será que vale a pena? Será que vale a pena? Famílias ricas, famílias importantes, como o próprio apóstolo Paulo. Não pense você que Paulo era alguém sem eira e sem beira. Tinha um bom e um grande nascimento, uma família importante, provavelmente de comerciantes, dupla cidadania, enfim, vocês conhecem o contexto ali das características do nascimento do apóstolo Paulo. E aí vocês percebem a situação, o contexto de Hebreus 10. Muitos abandonando, porque foram roubados, foram espoliados, estavam sendo mortos, perseguidos. Então o escritor aos Hebreus, ele encoraja os irmãos, não abandone a sua confiança,
porque ela tem grande galardão, persevera, continua. E eu acho muito importante que no versículo 37 está escrito que o Senhor virá. É o texto que nós estamos lendo. Eles conversam, eles dialogam ainda dentro de pouco tempo. Hebreus 10, 37. Aquele que vem virá e não tardará. Pastor, não estou entendendo. Quais são essas relações que você pretende fazer? Calma, tenha paciência. Vamos voltar para o texto, ok? Nós paramos no versículo, me ajude aí, 24. E então verá o fim, quando ele, quem é esse ele aqui, queridos? Me ajudem. Eu sei que eu não sou um linguista, eu não sou um gramático, mas me ajudem. Quem é esse ele? Cristo. Então Cristo, então eu posso colocar Cristo aqui? Posso? Vai ter problema para você? Então, Cristo vai fazer o quê? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Grave essa expressão. Versículo 25. Porque convém que ele reine. Esse ele, me ajude, por favor, novamente. Quem é esse ele aqui? Quando Cristo entregar, e convém que Cristo reine. É importante que, é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Glória a Deus. A gente vai voltar, mas eu vou até o final. O último inimigo a ser destruído é a morte. Você fica alegre com essa palavra? Sim ou não? Porque a morte nos assola, né? Eu fico alegre com essa palavra, mas eu fico mais alegre com aquilo que está dito antes. E eu vou explicar para você porque eu fico mais alegre. Versículo 27. Porque todas as coisas, está escrito o quê? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Ó, debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quem é esse aquele? O Pai, Deus, o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, a morte está incluída aqui? Pessoal, a morte está incluída aqui como inimiga? As potestades, tá? Os principados, está incluído aqui? Tem mais algo que vai ser incluído aqui. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também lhe sujeitará, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Diga amém. Agora leia o versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. A morte está debaixo dos pés de Cristo. Diga amém. Os principados estão debaixo dos pés de Cristo. Diga amém. As potestades estão debaixo dos pés de Cristo. Diga amém. Agora diga: eu estou debaixo dos pés de Cristo. Glória a Deus. Nós temos a tendência de apontar. Nós temos a tendência de dizer que o outro é o maior problema das nossas vidas. Mas nós somos tardios, nós somos tímidos, nós somos vagarosos para confessar, para entender e para admitir que o maior problema, que o maior inimigo somos nós mesmos.
Quem entendeu? Nós somos o inimigo. Ah, pastor, agora você acaba com a minha vida. Você acabou com a minha raça agora. Eu sou o inimigo? Sim, você é o inimigo. De quem? De si mesmo. É o inimigo daquilo que Deus deseja trabalhar, fazer e realizar. Eu quero que você preste atenção nisso. Deixa eu fazer um exercício com você. Por favor, se entregue a esse exercício nessa noite. Não é pegadinha, tudo bem? Está todo mundo seguro aqui, feche os seus olhos. Só um pouquinho. Se você ficar à vontade, se você não ficar, não tem problema. Eu quero que você feche os seus olhos, eu vou fechar os meus também, para você não ficar sozinho. Para e pensa um pouco. Esquadrinha brevemente aí o seu coração. Olha para dentro de você. Os seus pensamentos. Quantos pensamentos que te afastam do Senhor? Olha para os seus sentimentos. Quantos sentimentos que são obstáculos, são barreiras, são inimigos, são potestades contra o Senhor. Quantas decisões que estão amarradas em você e te atrapalham. Abra os seus olhos. Queridos, nós precisamos nos convencer que a partir do momento que nós decidirmos lutar contra o nosso próprio ego, na força que vem do Senhor, quando nós decidirmos lutar contra esse obstáculo interior que está dentro de nós, o Senhor vai conquistar partes ainda maiores do nosso ser. O Senhor vai conquistar partes ainda maiores da nossa alma, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas decisões. Nós seremos conquistados por Cristo. Nós temos uma tendência escatológica demais em relação às coisas. Nós lemos, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 37. Aquele que vem virá e não tardará. E muitos estão preocupados em fazer, uma leitura simplesmente teológica do texto. Grupos que se perderam ao longo da história da igreja para marcar o dia, para marcar o mês, para marcar o ano da vinda de Cristo. Grupos que estão perdidos para saber qual é a métrica perfeita, qual é o mapa escatológico perfeito, qual é o texto que mais se encaixa com aquele outro texto, qual o sistema, qual é o arranjo, a melhor doutrina. E se perdem e não entendem que essas coisas, ainda que tenham a sua real importância, elas precisam ceder lugar para que nós identificamos que o nosso ego precisa ceder espaço e lugar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto que nós lemos do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios capítulo 15, é um capítulo fabuloso. E por que, bispo Josué, é um capítulo fabuloso? Porque fala de certezas, porque fala de convicções, porque é um capítulo de renovação, é um capítulo de encorajamento, é um capítulo de pacificação do coração. Os irmãos estavam desesperados, uma igreja perseguida, uma igreja em que os irmãos estavam morrendo, e agora, Paulo, o que vai acontecer? Cristo não vai voltar? Cristo não voltou em nossos dias, Cristo não voltou na nossa experiência. E os mortos? E se eu não chegar daqui a 10, 15, 20 anos, o que vai acontecer com aqueles que morreram e comigo mesmo? Então o apóstolo Paulo escreve esse texto, escreve essa carta de orientação, de advertência e de pacificação do coração para que os irmãos entendam. Os mortos irão ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar. Por quê? Porque nós temos uma certeza. Cristo é a certeza. Cristo ressuscitou e Ele é o primeiro, Ele é a primícia daqueles que dormem. Então nós temos a certeza porque Cristo ressuscitou. Mas eu quero falar para vocês, disse o apóstolo Paulo,
Tem coisas mais importantes do que vencer a morte. Tem coisas mais importantes do que se preocupar com a morte. E alguém deve perguntar: e o que seria então, apóstolo Paulo? Cristo está vencendo. Cristo está reinando. Cristo está subjugando fortalezas. Cristo está conquistando impérios. E aí alguém pergunta, olha para a esquerda, olha para a direita, olha para uma igreja perseguida do primeiro século, fala assim: Cristo está conquistando qual império? Cristo está conquistando qual reino? Porque eu só vejo perseguições. E Paulo, então, interioriza a questão. Paulo, ele coloca, então, para que nós possamos entender que melhor ou mais importante do que vencer a morte é vencer o próprio ego, é vencer a si mesmo. A gente tem que entender que o inimigo mora em casa. Quem entendeu, diga amém. O inimigo mora em casa. Não olhe para o lado. Não olhe para o lado. Eu não me refiro a quem está perto de você. O inimigo somos nós. O inimigo somos nós com a nossa obstinação. O inimigo somos nós com as nossas fraquezas. O inimigo somos nós com a nossa preguiça. O inimigo somos nós com o nosso orgulho. O inimigo somos nós com tantas e tantas coisas que podem ser colocadas e acrescentadas. E eu repito, a nossa preocupação não deve ser uma preocupação daquilo que ficou lá para trás ou daquilo que virá um dia apenas. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso me esmerar naquilo que a Bíblia diz, sim. Mas quantas vezes nós temos insistido com vocês sobre uma tal de palavra orgânica, de cosmovisão orgânica das Escrituras? Já virou um tema o quê? Comum. E o que esse tema, essa expressão, essa frase, o que isso quer dizer para nós? Que a Bíblia tem a sua importância, sim, mas a comunhão, o hoje, o estar sendo conquistado agora, nesse momento, tem maior importância para nós. Isso muda a história de um ser humano. Isso nos capacita a ter uma cosmovisão espiritual focada e postada no Senhor. E nós podemos fazer inúmeras coisas, dezenas de coisas no mundo, mas nós saberemos que tudo aquilo que nós estivermos realizando, nós estamos fazendo, mas Cristo é o primeiro. Nós estamos produzindo, mas Cristo é o extraordinário em nós. Nós estamos avançando, mas Cristo é a nossa primeiríssima conquista. Cristo é a nossa melhor conquista. Cristo é o que nos interessa. Cristo é aquilo que deve nos motivar. E esse inimigo ferrenho, esse inimigo esperto, porque não tem pessoa mais esperta do que você. Não se engane disso, viu? Você é a pessoa mais esperta. Esse inimigo esperto, ele vai ser vencido. Na verdade, ele já está sendo vencido todos os dias, porque Cristo trabalha, Cristo não se cansa, Cristo não dorme, Cristo não cochila, Cristo não tira férias, Cristo não viaja, Cristo está sempre presente em nós, agindo, atuando, laborando, nos acordando, nos despertando, nos renovando e dizendo assim: vai, levanta, hoje é o seu dia, hoje é o dia da conquista, hoje é o seu dia. E aí você levanta numa segunda-feira. Eu falo para os colegas de trabalho, tem gente que acha que eu sou doido. Eu falo para eles assim: o melhor dia da semana para mim é segunda-feira. O pessoal já vai assim para o trabalho, arrastando.
Aí eu entro na sala sorridente, com o peito para fora, dou bom dia para todo mundo. Mas aí nem sextou ainda, Josué. Nem sextou. Eu falo, o melhor dia é segunda-feira. Sabe por quê? Porque toda segunda-feira Deus me lembra que eu tenho uma semana, se Deus me permitir, chegar até o final, para aprender mais, para crescer mais, para perdoar mais, para amar mais, para melhorar mais, para conquistar mais, para ser conquistado ainda mais por Cristo. Segunda-feira é um dia excelente, é uma semana que se abre e o meu ego, ele fica esperto. O meu eu, ele fica esperto. Eu falo assim, ó cabra, eu te conheço, tu tá aí, eu sei onde você mora, eu sei o teu endereço, eu sei quem é você, eu te pego na esquina, vou passar um bandão em você. Você acha que você vai me enrolar a vida toda? São 43 anos de experiência, eu te conheço, tu é esperto, mas Cristo é mais esperto do que você. Tu é forte, mas Cristo é mais forte do que você. E eu não me fio no ego, eu não me deixo convencer pelo ego, eu não permito que o ego fique me enganando, ele me enrola de vez em quando. Às vezes eu sou meio trouxa, eu confesso, mas Cristo depois vai lá e me sacode e fala assim, continua, ele te enrolou, ele te enganou, mas eu estou aqui, eu sou a autoridade desse departamento, eu que mando nessa casa. E esse inimigo, invisível, mas presente, o inimigo que mora dentro da nossa própria casa, vai sendo vencido, vai sendo subjugado. Queridos, isso muda a nossa concepção. Isso muda a maneira como nós nos apresentamos ao mundo. Isso muda a maneira como nós nos dedicamos ao Senhor. E então a nossa preocupação, ela se torna uma preocupação, na verdade, que é permitir que Cristo ganhe. Você não é importante nessa história de ganhar. Cristo é o importante nessa história de ganhar. Quem entendeu, diga amém. Para de querer ganhar. Para de querer tirar vantagem todas as vezes. Para de querer ser o bambambam. Para de querer ser o mais forte. Deixa Cristo conquistar você. Deixa Cristo te mostrar que existe um caminho que é superior. Deixa Cristo te mostrar que existe um caminho que é um caminho de salvação. E eu não me refiro a uma salvação, entenda por favor, apenas escatológica. Ela vai acontecer, eu não tenho dúvida disso. Aquele que vem virá. Aquele que vem virá. Pastor, tem certeza que não vai tardar? São 2000 anos, pastor. E se forem mais 10 anos? Se forem mais 20? E aí encerra. E se forem 50? Pode ser 1000? Eu não sei. Eu não me atrevo a dizer. Quem aqui é tão afiado na escatologia que pode marcar o dia, o mês e a hora? Levanta a mão. Epa, sobe aqui, Vera. Revela o segredo para nós agora. Vocês escutaram aí, gente? Quem escutou? Vera, vem cá, vem aqui. Vem aqui. Pessoal de casa e vocês. Quando é que Cristo chega? Todos os dias. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.
Vocês percebem? Cristo chega todo dia. A vinda dele é hoje. O dia da conquista é hoje. O dia da vitória é agora. Então a nossa visão, ela é transformada, ela é modificada em relação àquilo que nós queremos. Abaixo do post que eu mandei para vocês, eu falei do título e falei que nós teríamos que entender o que nos conquistou, ou quem nos conquistou, o que nós queremos conquistar. Isso é importante. Foi Cristo que te conquistou. E se foi Cristo, então, quem tem certeza, diga amém. Você precisa se entregar a Ele. Se entregar a Ele com devoção, com amor, com paixão, com carinho, com todo o seu coração, para que a boa obra de Cristo seja feita, seja completada em você. Mas existem inimigos, eu sei, e o principal é o ego. Eu sei que a morte é o principal inimigo a ser vencido. A Andresa está certa do ponto de vista do texto. A morte é o último, é grande este inimigo. Na nossa experiência, o quê? Humana. Mas o ego é o grande inimigo, que tem que ser vencido. E existem algumas características, queridos, do ego, que precisam ser entendidas. Eu disse para vocês no início, quanto mais eu entendo o meu inimigo, princípio básico da arte da guerra, quanto mais eu entendo o meu inimigo, melhor eu tenho chances de subjugá-lo e de vencer. Há um texto que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse inimigo. Abra sua Bíblia no último livro, Apocalipse capítulo 3. Já vou anunciando para colocar ali. Capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22. Antes de ler o texto com você, nós sabemos que os capítulos 2 e 3 de Apocalipse são considerados um esboço, são considerados como eu posso colocar de maneira bem clara, são considerados um raio-x. Eu acho que esse termo talvez explique melhor. Um raio-x de toda a história da igreja. Os pontos principais da evolução histórica da igreja. São períodos proféticos, são períodos históricos. E nós nos deparamos com esse texto, 3:14 a seguir, simplesmente com o último período, os últimos dias, o período no qual nós estamos o quê? Vivendo. Laodiceia é então esse período, a igreja profética, a igreja dos nossos dias. E por que eu trouxe esse texto para a nossa consideração e reflexão? Para entender que a igreja dos últimos dias, ela tem algumas marcas. O ego, ele é metamorfo. Eu vou repetir. O ego é metamorfo. Como assim, pastor Josué? O ego, ele vai se expressando ao longo do tempo e vai adquirindo características ao longo do tempo e vai se transformando, sendo moldado e modelando de acordo com o seu tempo. Então, por isso ele é metamorfo, ele vai se transformando. E entender as características da igreja dos últimos dias é entender que tipo de ego prevalece agora. E entender o tipo de ego que prevalece agora me dá maiores condições para combater esse ego. Acompanhe. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Grifa isso aí, ok? Conheço as tuas obras,
que nem és o quê? Frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Olha o versículo 16 também. Preste atenção e grifa. Assim porque és morno. Vai anotando aí, na memória mesmo, as características dessa igreja. Ela é fria? Queridos, essa igreja, ela é fria? Essa igreja, ela é quente? Ela é o quê? Tu és morno. Assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é sério, viu? Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vocês me ajudam a recompor as características da igreja de Laodiceia? De verdade, vocês me ajudam? Ok. É uma igreja fria? Não é. É uma igreja quente? Não é. É uma igreja morna? Vamos parar um pouco e entender primeiro isso. O Cristo está a ponto de vomitar essa igreja. Deus está a ponto de vomitar a igreja ou a experiência dessa igreja da boca dele. Quem já engoliu água morna aqui alguma vez? Quem? Já? Qualquer coisa morna. Se não for um caldinho de mocotó, né, irmãos? Café morno, café tem que estar quente. Qualquer coisa morna. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Essa característica da mornidão. O morno, ele está aqui. Tá? O morno está aqui. O frio está aqui. E o quente está aqui. A igreja é fria? A igreja é quente? Ela não é uma coisa nem outra. Não é fria, não quente. Aí, muitos teólogos e comentaristas disseram: a igreja, ela não era uma igreja com fervor espiritual. Nada a ver. Nada a ver. Era uma igreja indiferente. A metáfora, o simbolismo aplicado é a mornidão, que é uma coisa que se vomita, é uma coisa intragável, é uma coisa que a gente não quer. Não quer, mas existe um dado, uma informação mais importante para a gente entender melhor isso. Essa igreja de Laodiceia, e apenas assim, é um recurso rápido da arqueologia e da historiografia. Essa era uma cidade, Laodiceia, que ficava próxima a outras duas cidades. Colossos, a cerca de 20 quilômetros de distância, e Hierápolis, a cerca de 9 quilômetros de distância. Mas por que eu digo isso? Porque Laodiceia, no texto que é dito aqui, ela é uma igreja o quê? Morna. Qual é a água que tem aqui então? Uma água morna. Essa cidade, ela não tinha uma produção própria de água. Ela não tinha uma reserva própria de água. Ela precisava então de água de outras cidades, dessas duas cidades. E é interessante que aquedutos levavam água até Laodiceia. Uma parte vinha das frias montanhas de Colossos, que eram conhecidas ali por toda aquela região, que levava uma água gelada, uma água refrescante, uma água revigorante, uma água geladinha. Quem já bebe uma água bem geladinha, aquele dia de calor, você chega cansado da rua, bem cansado, você não quer uma Coca-Cola, e o bispo Alexandre me perdoe, você não quer uma Coca-Cola, você quer o quê?
uma água gelada, friazinha, do filtro de barro. Quem gosta? Oh, bom demais, gente. Uma aguinha ali do filtro de barro, geladinha, geladinha. Refresca, reanima. E outra parte da água de Laodiceia vinha de um outro aqueduto, de Hierápolis, a 9 quilômetros. Uma cidade conhecida pelas suas águas terapêuticas, as suas águas quentes. As pessoas iam das cidades ali, da vizinhança, e até mais distante, para tomar banho, ou furô. Quem já foi em Caldas Novas sabe, né? Que beleza, que delícia. Aquela aguinha quente, gostosa. O que o texto está dizendo para você? Laodiceia, você não cura, você não é terapêutica, você não tem palavras de cura, você não refresca, você não alivia o sofrimento do cansado, você é morna, você é intragável. Cristo nos chamou para sermos conquistados, porque já fomos conquistados. Cristo nos chamou para sermos uma botija de água gelada para aqueles que precisam de refrigério. Cristo nos chamou para sermos aqueles que têm um abraço terapêutico, um abraço quente e caloroso, como as águas de Hierápolis, que abraçam, que acolhem, que perdoam, que aconchegam, e aquele que necessita, ele sim é curado e acolhido. Essa conquista precisa existir e perdurar em nós. Essa era uma característica fragante, marcante em Laodiceia: indiferença. A marca do século XX, a marca do século XXI é indiferença, individualidade. O que me interessa sou eu em primeiro lugar, o que me interessa sou eu em segundo lugar e em terceiro lugar. Não interessa o outro, não interessa o sentimento do outro, não interessa nada a não ser eu mesmo. E essa igreja, a teologia do século XXI, queridos, é uma teologia capitalista, é uma teologia individualista, é uma teologia egoísta, é uma teologia do relativismo. O que significa isso? Que Cristo, que Deus não são mais absolutos, tudo é relativo. Bom, depende do ponto de vista, né? Será que Cristo salva? Não sei. Depende, qual texto você está utilizando? Você utiliza o esquema de Armínio ou você utiliza o esquema de Calvino? Porque se você interessa o esquema? Interessa essa relativização da verdade? Interessa? Não nos interessa. Nos interessa é sermos uma igreja que tem água fria para o cansado. Sermos aqueles mesmos também que são refrigerados, que bebem do frescor do próprio Cristo como a água da vida, que nos conquista, que nos abastece. Nós não somos aqueles que querem cavar uma cisterna que não retém água, mas muito pelo contrário, nós somos aqueles que falam assim: Senhor, Tu és o manancial, Senhor, Tu és a fonte, Tu és a reserva abundante e inesgotável de água viva e refrescante, e eu vou saciar a minha sede em Cristo. E ainda que eu esteja cansado, e ainda que eu esteja sobrecarregado, e ainda que eu me decepcione com o meu ego, porque isso vai acontecer, eu vou sentar, não abandonado à beira do caminho, mas eu vou sentar sabendo que o próprio Cristo, aquele que caminha entre as igrejas, Ele vai me servir o copo de água fria e refrescante. É Ele quem aparece, é Ele quem está comigo no caminho. Queridos, eu nunca vi Cristo como Paulo viu em Damasco. Eu nunca vi Cristo no deserto da Arábia, porque nem lá eu fui. Mas eu sei que Ele aparece para mim todos os dias. Eu sinto Ele todos os dias.
Eu não o vejo, mas eu o amo. Eu não o ouço, mas eu o escuto. Eu sinto, eu o percebo. E eu sei que Ele é o Senhor que diz assim: filho, toma um pouco de água. Toma. Água revigorante. Levanta e vai. Porque eu te chamei e eu chamei a cada um para conquistar. E às vezes nós mergulhamos também nessa água que é quente, que é terapêutica, que cura. Quantas chagas não precisam ser tratadas em nós? Quantos danos egóicos não precisam ser tratados em nós? Quantas feridas purulentas não precisam ser tratadas em nós? São poucas? São muitas. Mas nós não estamos sozinhos. Cristo, aquele que nos conquistou e nos chamou para conquistar, é Ele que está comigo, é Ele que está com você, é Ele que está conosco no caminho. Essa igreja indiferente, ela tem uma saída. Essa igreja orgulhosa, que é outra marca característica do século 21, o ego orgulhoso. Estou rico, estou abastado, não preciso de coisa alguma. Misericórdia. Misericórdia. Como alguém tem coragem de falar para o Cristo, para o dono da vida, para a vida: eu não preciso de nada. Eu preciso das minhas campanhas, dos meus pactos, dos meus votos, dos meus montes, das minhas leituras. Eu preciso dos meus propósitos, dos meus jejuns, das minhas calças, do meu não cortar o cabelo. Eu preciso disso, porque isso é importante. Cristo não é tão importante assim. E essa teologia fabricada, essa teologia pré-fabricada na verdade, ela não pode ser aquilo que nos conduz. A nossa visão, a nossa cosmovisão é Cristo, o nosso esteio, é Cristo a nossa água, é Cristo o nosso sustento, é Cristo a nossa chave de interpretação de toda a Escritura e da própria existência humana. Enxergue tudo através e por intermédio de Cristo. A teologia tem o seu lugar, sim. Os dogmas têm o seu lugar, sim. Mas eles não podem ocupar a inteireza do teu coração. Eles não podem amarrar você. Porque teologia, por melhor que seja, é cultura. Quem entendeu? Teologia, por melhor que seja, é cultura. E o que é cultura? Eu sei que cultura é um tema, é um conceito às vezes difícil, às vezes de explicar. Ele é fácil porque todo mundo fala de cultura, mas é um conceito muito lato, é um conceito muito amplo. Mas poderíamos definir, de repente, basicamente como o patrimônio histórico, o patrimônio social de um grupo, de um povo, de uma nação. Isso envolve então o quê? Se é um patrimônio histórico e social, será que envolve os padrões comportamentais? Pessoal, cultura envolve comportamento? Envolve. Cultura envolve língua. Cultura envolve arte, música, envolve. Cultura envolve vivências, experiências no tempo. Cultura envolve crenças, costumes, valores. Olhe para a nossa experiência, para o nosso patrimônio histórico e social. Nós somos um povo misto. Nós somos um povo majoritariamente formado por quê? Ou por quem? Quais são os povos que construíram essa nação? Os negros, os indígenas, os povos originários das Américas.
os portugueses, espanhóis, holandeses, italianos, depois também franceses, japoneses, chineses e tantos outros, árabes. Olha para a nossa língua, olha para os nossos costumes, olha para a nossa culinária. Isso é cultura. E por que eu digo tudo isso? Porque eu quero quebrar suas pernas hoje. Definitivamente. Eu quero quebrar suas pernas. Eu quero dizer novamente para você: teologia é cultura. Ou silêncio. Esse silêncio vale a pena, viu, Vera? Porque a pessoa tem que refletir. Teologia é cultura. E eu posso provar para você. Tenho tempo ainda. Quem já ouviu falar, pergunta retórica, tá? De uma denominada Igreja Apostólica Católica Romana. Igreja novinha. Nasceu ontem. Quem já ouviu falar? Todos vocês. Quem já ouviu falar da Igreja Ortodoxa do Oriente? Não? Igreja Siríaca. Pedrão ele é um conhecedor da cultura teológica dos povos. Quem já ouviu falar do protestantismo? Já? Da Igreja Luterana, da Igreja Anglicana, da Igreja Metodista, Batista, Assembleia, Presbiteriana. Já ouviram falar? E tantas outras. Tantas outras. Você sabia que elas têm confissões? Você sabia que elas têm dogmas? Vocês sabiam que são confissões e são dogmas de 300, 400, 500, 600 anos a depender do caso? E são rígidos. Não sai. É aquilo ali e ponto final. Isso é cultura. A cultura, como o ego, é metamorfa. Porque o ego é metamorfo. Mas, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio Hebreus capítulo 13, posso ler com vocês? Depois a gente volta aqui. A cultura, a teologia e o ego são metamorfos. Quando eu leio Hebreus capítulo 13, versículo 8, eu quero ler aqui no painel com vocês. Todo mundo aqui junto. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. E o será até amanhã de manhã. E o será o mesmo até o mês de agosto, porque a gente vai ter aqui 2 eventos. Depois de agosto, ele não tem mais compromisso com a gente. Tudo bem, ok. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será até 31 de dezembro de 2022. Daí não passa mais, pessoal. É isso que diz o texto? Vamos em coro, uma só voz. Vamos. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Cristo não é teologia. Eu falei que ia quebrar as pernas de vocês. Quem ainda fica andando com um livro de teologia debaixo do braço. Brincadeira, gente. Estude. Quer conhecer? Conheça. Porque até seria uma contradição. Os bispos desse ministério são teólogos de formação e estudaram muito. Não tem uma semana que eu não leia um artigo ou alguma coisa. Mas eu leio para quê? Eu estudo para quê? Para entender, para compreender, não para alimentar a minha fé. Porque só Cristo alimenta a fé.
Só Cristo alimenta a alma e o coração. Só Cristo traz ânimo. Só Cristo conquista o ser humano. Só Cristo. E então a gente entende que nesse processo de combate, de luta contra o ego, Cristo vai saindo vencedor, e sempre vencedor contra essa indiferença, contra esse egoísmo, contra essa inconsciência. Pastor, mas eu não li no texto não. Lá em Apocalipse 3, inconsciência, está escrito lá, está escrito lá. Eu li hoje de manhã. Porque é uma igreja inconsciente. Me ajuda aí. O que significa inconsciente? Olha o prefixo aqui. O prefixo in. Me ajuda aí. O in é o que, Pedrão? Sem. Não existente. Então, consciente é alguém que tem consciência. In não tem ciência. Não tem consciência. Mas pastor, eu não li. Está lá no texto. Você quer ver que está no texto? Vamos voltar para Apocalipse. Olha só. Versículo 17 e versículo 20. Ok? Pois dizes, eu estou rico e abastado e não preciso. O que a igreja diz? O que o anjo da igreja diz? Eu não preciso de coisa alguma. Será que Cristo foi incluído aqui? Será que não? Pessoal, olha o texto. Eu não preciso de coisa alguma. Tá, a pergunta é, será que Cristo foi incluído? A gente vai saber se Cristo foi incluído no versículo 20. Eu não preciso de coisa alguma. E aí, nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Gente, vamos entender o texto. Quem é que está dizendo aqui que está à porta e bato? Não é o anjo da igreja, não. É Cristo. A igreja fala assim, ô Senhor, eu sou rico, viu? Eu sou abastado. E digo mais, além de ser rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Não preciso de nada. Qual é o ser humano? Qual ser humano? Comedor de arroz, de feijão, em plena, em sã consciência, que diz que não precisa de coisa alguma? Eu preciso do Gilson. Eu preciso até da Vera. Esse até é carinhoso, viu, Vera? Demais da conta de você. Viu? Eu preciso. Amém. Eu preciso. Se a gente precisa do outro, do ser humano e de Deus, quem não precisa de Deus aí? Quem precisa de Deus, levanta a mão e diga um amém e glória a Deus. Nós precisamos. Cristo está do lado de fora, batendo a porta, e Ele quer entrar, porque Cristo é o essencial, não é o costume, não é a roupa, não é a comida, não é a bebida, não é a teologia, o que importa não é se você é calvinista, meu amigo, você que me assiste agora. Cristo não está preocupado com o seu calvinismo. Essa aqui ou essa aqui, Gilson? Para qual câmera? Essa aqui? Cristo não está preocupado com o seu calvinismo. Cristo não está preocupado com o seu dogma. Se você é defensor de Armínio, se você é defensor do Papa, Cristo é o essencial. Somente Ele é o essencial. E é tão lindo como o texto se nos apresenta a nós. O versículo 20 é um versículo de quê? De convite ao arrependimento, de convite à comunhão, de convite à conquista e ser conquistado.
eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lembra que eu disse que o inimigo mora dentro de casa? Eu falei foi da sogra, não foi? Foi, Marcão? Foi da sogra, né? Não, né? Apesar que existem situações, que não é o meu caso, não é. Se duvidar, a minha sogra me ama mais do que a minha esposa. Não é o meu caso. Mas esse inimigo é você, é o ego, é o eu. Mas nós não estamos sozinhos, eu tenho que repetir isso. Cristo está ali, querendo entrar para aqueles que não o consideram digno de entrar e colocaram para fora, mas ele está ali. Eu quero entrar, eu quero ter comunhão com você, eu quero cear com você. E eu acho linda essa figura de linguagem. Eu acho linda essa figura de linguagem de comer, de cear. Por incrível que não pareça, eu gosto muito de comer. Gosto, gente. Pensa no homem que gosta de comer bem, provar pratos, provar comida diferente. Eu gosto, por incrível que pareça. Por que eu gosto de comer? Porque quando eu como, eu penso na história da comida. Eu penso nos ingredientes da comida. E eu penso, ou eu celebro a vida e a comunhão com quem compartilha o pão comigo. Comer tem sua importância. E aí você pode dizer, tem importância nutricional, porque isso aqui tem tantos calores. Tá, eu sei que tem. Eu sei que tem a importância nutricional. Mas eu sou o cara dos símbolos, né? Vocês já notaram isso, né? Eu gosto de símbolo, eu gosto de metáfora, eu gosto de história. Porque o ser humano, ele cresceu ouvindo histórias. A comida é um símbolo. A comida é um símbolo de quê? Olha, nessa mesa aqui, nós somos um. Nessa mesa aqui, quando nós comemos, tudo que está aqui vem para dentro de nós, se mistura a cada um de nós e nos faz participantes e nos faz iguais. Cristo está em nós, operando a boa obra. Cristo está em nós, nos conquistando. Cristo está em nós, avançando todos os dias e cada vez mais. Esse é o dia da conquista. Não leve apenas para o futuro. Não leve apenas para o amanhã, porque essa conquista, sim, ela virá. Aquele que vem, virá, e não tardará. Mas esse que vem, virá, que não tardará. Eu quero encerrar com esse último texto. E o Ministério de Louvor já pode começar a se aprontar. A gente vai voltar lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, nós iremos ler o versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Amém? Todas as coisas. Tristeza, sim? Medo. O que mais? Angústia. A morte. Muito bem. O que mais? Fome, dor, violência. O inimigo. Principados, potestades, Satanás, homens maus, trevas. Tudo isso, o ego subjugado, as amarras do ego, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, debaixo dos pés de Cristo, estou conectando as ideias, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou,
para que Deus seja tudo em todos, aleluia! Esse é o propósito da conquista, esse é o propósito de estamos conquistando e de sermos conquistados todos os dias. Deus será um em todos, tudo em todos. Aplauda o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor.